Imagina só você, depois de ter feito 50 ligações no dia, não conseguir sequer marcar uma reunião. Cada ligação que você faz, você recebe nãos, ligam o telefone na sua cara e te questionam de onde você conseguiu o meu telefone. Sim, era exatamente esse pesadelo que eu passava todos os dias. E o pior disso tudo é que já estávamos avançados no mês e eu não tinha conseguido nenhum cliente. Eu tinha uma meta de 30 contas para abrir. Imagina você, lá pelo dia 20, você não conseguir ter aberto nenhuma conta sequer. Eu tinha todos os motivos para desistir, todos os motivos para jogar a toalha, todos os motivos para olhar para o espelho e falar assim: sai daí, garota, você não entende nada de alta renda. Só que, novamente, eu não poderia simplesmente jogar a toalha sem ao menos eu me certificar de que todas as etapas estavam realmente conferidas e que eu já tinha feito tudo o que eu poderia fazer e que, eventualmente, eu não tinha que atuar no mercado financeiro, que deveria ser uma outra coisa. Então, ao revisar as etapas da prospecção, eu fui identificando as minhas falhas. Sim, não é natural que você passe um dia inteiro fazendo 50 ligações e não conseguir marcar nenhuma reunião. Se hoje você está desse jeito, sim, tem alguma coisa errada na sua etapa de prospecção e você precisa revisar. É exatamente sobre isso que nós vamos falar na nossa WeClass semanal de hoje. Eu tinha uma meta para bater. Eu tinha 30 contas de clientes milionários para abrir em um mês. E era mais do dia 20 e eu não tinha conseguido nenhuma reunião naquele mês. Ao ponto de, sim, quase jogar a toalha, eu resolvi parar e revisar as etapas da minha prospecção. E foi ali que eu comecei a identificar pontos soltos nessas etapas que me fizeram ajustar e mudar definitivamente a minha trajetória dentro deste segmento de alta renda. A primeira etapa que eu revisei, claro, foi identificar a fonte dos meus leads. Sim, naquela época eu não tinha grandes recursos para conseguir uma lista de leads, já que eu não conhecia ninguém potencial para que se tornasse meu cliente, tampouco tinha recursos para gerar leads automáticos. Os meus recursos eles estavam limitados a porta, conseguir olhar na rua potenciais clientes que eu poderia abordar e a famosa lista amarela. Sim, talvez não seja da sua época, mas foi da minha época e eu precisei recorrer às listas amarelas para conseguir iniciar o meu trabalho de prospecção dentro do segmento de alta renda. Quando eu identifiquei que eu não sabia exatamente para quem eu estava ligando, não conhecia nada sobre aquelas pessoas, eu só tinha um nome, um telefone, muitas vezes um endereço comercial, mas eu não sabia absolutamente nada sobre aquelas pessoas. É claro que, mesmo que eu aumentasse a minha quantidade de contatos, eu teria um baixo nível de aproveitamento, porque uma vez que você não qualifica essa lista, é como se você desse um tiro no escuro, você não sabe onde vai acertar. E era exatamente por isso que, muitas vezes, eu me concentrava tanto em quantidade de ligações e não me preocupava em qualidade de ligações, ao ponto de, sim, passar um dia inteiro sem conseguir marcar nenhuma reunião. Eu entendi que eu não deveria ficar focada na quantidade, quanto mais eu ligasse, talvez eu melhorasse a minha conversão, porque eu deveria, antes disso, me preparar melhor. Identificar melhor quem eram esses leads, qualificar esses leads para que ao abordá-los eu pudesse ter melhores resultados. Então a primeira etapa que eu sugiro que hoje você revise na sua etapa de prospecção é a etapa da preparação. Talvez você esteja tão ansioso querendo fazer muitas ligações, muitos contatos e você não se dê conta de que antes de sair por aí ligando, você precise revisar essa etapa, uma vez que você saiba exatamente para quem são as pessoas que você está entrando em contato. Essa etapa da preparação não só ajuda você a se preparar melhor para abordar, como também a saber como você vai abordar essa pessoa e oferecer o melhor para ela. Não tem a ver sobre você, a tua abordagem simplesmente, mas tem a ver em como você pode ajudar aquela pessoa a resolver um problema que ela tem
ou até mesmo realizar um grande sonho que ela tem. Então, sim, a primeira etapa, que é a etapa da preparação, ela é fundamental para que você consiga ajustar a sua estratégia e, consequentemente, focar muitas vezes em menos clientes, mas vai se tornar muito mais assertivo ao contatá-los. Depois disso, que eu revi e entendi que eu falhava nessa etapa da preparação ao qualificar os meus leads, eu fui para a minha etapa do planejamento. Nessa etapa do planejamento, eu, na minha cabeça, tinha como premissa quanto mais melhor novamente. Eu queria ter o máximo de contatos naquele dia e eu queria falar o mais rápido possível com as pessoas, ao ponto de cada ligação minha durar cerca de 3 minutos. Será que em 3 minutos é suficiente para você abordar um lead e conseguir marcar uma reunião? Talvez se você hoje atue no varejo, sim, seja suficiente, mas não é assim para um cliente de alta renda. Você precisa adaptar a sua abordagem ao contexto. Algo que eu sempre falo para os meus alunos é que contexto importa. E se você novamente está focado em quanto mais melhor, você dificilmente vai conseguir a atenção de um cliente milionário. Porque essas pessoas, primeiro, são muito disputadas, segundo, são extremamente ocupadas e terceiro, elas dificilmente atendem pessoas desconhecidas. Então, quando você consegue finalmente a atenção delas, você precisa ser marcante, você precisa ser envolvente, impactante e você precisa sim ir direto ao ponto, mas fazendo as perguntas certas. Isso não tem a ver necessariamente que a tua ligação vai levar 3 minutos. Porque essas pessoas, ao mesmo tempo que são extremamente assediadas, ocupadas, no momento que elas atendem a sua ligação, você precisa gerar valor para elas e trazer no seu discurso algo que chame a atenção imediata. Existe uma regra que chama a regra dos 3 segundos, que quando você entra em contato com uma pessoa, se você não consegue marcar, conectar, chamar a atenção daquela pessoa nos primeiros 3 segundos, ela não vai dar atenção para você. E aí eu te pergunto agora, o que você tem feito na sua primeira abordagem que tem provocado aquela pessoa a parar para te ouvir? Que tem exatamente feito aquela pessoa se questionar e achar, vale a pena eu ouvir essa ligação? Vale a pena eu atender essa pessoa? O que ela está me trazendo é interessante para mim. O que ela está me dizendo é exatamente o que eu preciso agora. Então, em vez de você sair por aí se apresentando como um assessor, uma assessora, dizendo o seu banco, dizendo o seu escritório, vá direto ao ponto. Nessa hora você faz uma apresentação, você se diz de onde é, mas você vai direto ao ponto daquilo que é interessante para ela. Muitas vezes você perde tanto tempo falando da sua operação, falando do seu segmento, falando da sua plataforma, que aquela pessoa pensou, já é a 5ª pessoa que me liga hoje falando do mesmo assunto. O que você pode trazer no seu discurso que vai fazer aquela pessoa parar para te ouvir? E esse discurso precisa ser seguido de uma pergunta. Talvez aquela pessoa naquele momento esteja passando por um problema no segmento que ela atua, se for uma empresa. Talvez ela esteja passando por um problema na família dela. E se você não tiver uma pergunta chave, uma pergunta de impacto, essa pessoa possivelmente vai desligar o telefone na sua cara. Então, a segunda etapa que você precisa revisar é, ao se planejar para falar com o seu lead, construir um roteiro que realmente venha impactar o seu lead do outro lado. Um roteiro que vá direto ao ponto, mas ao ponto de chamar a atenção daquela pessoa de maneira que ela pare e perceba, nossa, faz sentido eu parar para ouvir. A terceira etapa que eu revisei foi a etapa da disciplina, que você trata a sua rotina de qualquer forma, você possivelmente não vai conseguir gerar resultados dessa rotina. Você possivelmente vai se envolver em demandas operacionais, possivelmente vai se envolver em questões burocráticas e tudo que você menos vai fazer é direcionar os seus esforços para aquilo que te gera de fato resultado. Então, nessa terceira etapa, na etapa da sua rotina, você precisa dedicar um tempo, uma hora e um discurso para que você venha ser mais assertivo. Quando a gente entra no modo de repetição, você aperfeiçoa.
À medida que eu fazia uma quantidade específica de ligações por minuto, eu entendi que eu precisava aperfeiçoar minha abordagem naquele minuto. E apesar de sim eu ter que ir direto ao ponto, eu precisava revisar as perguntas ou a abordagem que eu utilizava para chamar a atenção do meu lead do outro lado. E eu só percebi isso quando eu passei de fato a destinar um tempo, um período e um discurso para que eu pudesse testar. À medida que eu ia repetindo o tempo, o período e o discurso, eu fui identificando os gargalos, eu fui melhorando a minha eficácia nos meus contatos, o meu tempo melhorou, a minha abordagem melhorou e, consequentemente, a minha conversão também. Eu saí de uma situação de ligar para 50 pessoas e não conseguir marcar nenhuma reunião para passar a ligar para menos pessoas e ter o maior índice de conversão. Então, revisei a etapa da preparação, revisei a etapa do planejamento, revisei a etapa da disciplina e, por último, revisei a etapa da execução. Nessa etapa, eu identifiquei gargalo na minha abordagem. Ao abordar o meu cliente, o meu potencial lead, eu identifiquei que eu não era nada atraente, que eu era extremamente genérica por eu exatamente não saber com quem eu estava falando lá na etapa da preparação. Foi ao construir uma abordagem direcionada, uma proposta de valor sob medida, que eu consegui passar a marcar mais reuniões. E finalmente eu consegui marcar uma reunião com o cliente. Eu deixei de mirar em mais para mirar em melhor. Eu deixei de focar em 30 clientes naquele mês para focar em um único cliente. E quando eu mirei nesse único cliente, eu já havia prometido a mim mesma que eu não dependeria mais de cold call. Eu passei a pensar estrategicamente como que eu poderia me relacionar com aquela pessoa ao ponto dela me indicar mais clientes. Então foi a partir dela, de me relacionar com ela, de me conectar com ela, de construir uma abordagem direcionada para ela, uma proposta de valor direcionada para ela, específica para ela, que eu consegui fazer com que ela me indicasse outras pessoas e, consequentemente, abrisse 10, 30, 50, 80, 120 clientes no mês. O nosso negócio é um negócio de pessoas, não é um negócio de meta, não é um negócio de produto, não é um negócio de números, apesar de estarmos dentro do mercado financeiro. Quando você entender que para se tornar uma autoridade entre clientes milionários, você precisa se relacionar com pessoas, você vai mudar completamente a sua perspectiva, vai deixar de olhar para metas, vai deixar de olhar para números, para focar genuinamente na necessidade dessas pessoas. Foi exatamente isso que eu fiz e é o que eu realmente desejo para você. Agora está nas suas mãos. Revise as etapas da sua prospecção, preparação, planejamento, disciplina e execução e passe a gerar tanto valor ao ponto do seu lead, do seu cliente, querer fazer mais e melhores negócios com você e passar a recomendar você para outras pessoas. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me acompanhe aqui para as nossas próximas aulas de WeClass. Até o próximo vídeo.